Boa tarde. O Governo Regional vai criar um serviço de shuttle para a Ponta de São Lourenço. A novidade foi lançada esta manhã por Miguel Albuquerque durante o debate mensal no Parlamento Regional que foi dedicado ao turismo. O objetivo é acabar com o caos no trânsito e o estacionamento abusivo que entope esta zona do leste da ilha, e a ideia passa por criar um parque de estacionamento junto à rotunda da Zona Franca, de onde irá partir o transporte exclusivo para levar os turistas até ao início do percurso. Para nós tomarmos algumas decisões, convém estarmos munidos de um conjunto de dados. Vou-lhe dar um exemplo. O que se passa na Ponta de São Lourenço, a nossa ideia é fazer um parque junto à rotunda, logo a seguir à rotunda, ao pé da Zona Franca, e depois temos um corredor de bicicletas, uma zona de circulação pedonal, e temos um shuttle para levar os turistas até a Ponta de São Lourenço. Temos que levar em linha de conta a necessidade de garantir a acessibilidade à infraestrutura hoteleira e a prainha para os residentes. Tudo isso está a ser estudado, e este percurso de São Lourenço foi uma promoção que nós fizemos alternativa para minorar a pressão sobre as levadas tradicionais, tem sido um sucesso. Agora, estamos a melhorar. É preciso estudar para tomar as decisões. A mobilidade e o ordenamento foram, de resto, temas quentes no hemiciclo. Eduardo Jesus, o secretário regional de Turismo, defendeu que o problema da Madeira não é o excesso de turistas, mas sim a falta de disciplina no trânsito. Para o governante, as críticas sobre a sobrecarga são uma invenção de quem quer deitar abaixo. Bastou disciplinar a questão do trânsito, principalmente no Pico do Arieiro, no Ribeiro Frio, em algumas alturas nas caminhadas e também na Ponta de São Lourenço, e esta ideia de que estava tudo desgovernado e tudo descontrolado esfumou-se em 2 dias. O problema era de trânsito, era de estacionamento, era de carros mal estacionados que impediam a passagem de autocarros ou a circulação de outras pessoas. Não era excesso de carga. Esta tecla que repetidamente se toca num aspecto que não existia na Madeira, não existe na Madeira. Isto é uma diabrura de alguém que está aqui para deitar abaixo e que não está para fazer parte da solução. Outro ponto de discórdia foi a imposição de limites nos percursos pedestres. A oposição contestou a cota reservada aos residentes, mas Eduardo Jesus contra-atacou com números. O secretário garante que os madeirenses representam 2% dos caminheiros e que a cota de 5% é mais do que suficiente. O madeirense é uma pessoa e é importante saber quantas pessoas andam nos trilhos, andam nos percursos. Ou o madeirense para andar na serra não é pessoa. É que é esta a grande diferença. É que onde é que encontramos distinção entre a pessoa que nos visita e a pessoa que aqui reside para o cálculo da carga? Ou então estamos todos enganados nisto. E devo dizer que das contagens físicas que fizemos, não chega a 2% das pessoas que utilizam a montanha nos percursos recomendados, não chega a 2% o número de madeirenses. Nós estabelecemos uma cota para os madeirenses de 5%. Nenhum madeirense foi barrado para fazer um percurso pedestre, nem será barrado para fazer um percurso de resto. Porquê? Porque esta é uma gestão dinâmica. Se nós sentirmos que há esse mesmo crescimento, corrigimos imediatamente, atualizamos imediatamente essa mesma percentagem. Pedem-me números, mas isto é só por ignorância, por uma razão muito simples. São 42 percursos, são 42 cargas. Aplique-se a percentagem de 5% à carga de cada um dos percursos e esse cálculo está feito. Confrontado com o aumento do número de resgates nas serras, o secretário sacudiu a água do capote. Eduardo Jesus recusa chamar acidentes a muitas das ocorrências, preferindo o termo incidentes, e garante que nenhum caso se deveu à falta de manutenção dos trilhos. Há muitos incidentes que estão hoje a ser tratados como acidentes e que não são. Uma pessoa que vai fazer um percurso tem uma indisposição porque parou a digestão, ou porque alimentou-se mal antes de vir, ou porque não dormiu bem. Hoje, isto está a contar para uma estatística pública como um acidente. Isto não é um acidente, é um incidente, que é uma coisa completamente diferente. E uma coisa que fica clara nesta casa é que nenhum acidente teve origem nas condições do percurso, ou na falta de manutenção, ou na falta de varandins, ou na falta de intervenção do IFCM. Custe a quem custar ouvir isto.
O debate aqueceu quando o JPP mostrou imagens de percursos degradados, comparando-os a um cenário de guerra. A resposta do governo foi imediata e virou agulhas para a Câmara de Santa Cruz, com Eduardo Jesus a acusar a autarquia liderada pelo JPP de cometer um crime ambiental com as descargas da ETAR do Caniço. Um cenário de guerra, hoje em dia, é a vergonha da ETAR do Caniço a despejar para o Atlântico da maneira como acontece regularmente e que é culpa de Vossas Excelências, que nunca na vida atendem à necessidade urgente de uma intervenção naquela infraestrutura e vivem bem como reis e senhores palacianos do ambiente na Madeira e despejam para as águas do Atlântico a vergonha que nós assistimos regularmente. Pois é, Sr. Deputado, isso é que é o cenário de guerra. O Juntos pelo Povo, que não ficou sem dar resposta, Elvio Sousa pegou na palavra para denunciar as prioridades do governo regional, apontando o dedo a um jantar em Washington para promover o vinho Madeira, que vai custar €500 mil aos cofres públicos. Para o líder parlamentar do JPP, o governo vive numa realidade paralela. 490 mil euros mais IVA num evento que vai durar apenas 5 horas e que vão gastar quase €500 mil. Degustação de vinhos e jantar em Washington e a região e os contribuintes. O senhor vai gastar os contribuintes mais de €500 mil. Com tantas necessidades que nós temos na região, quais são as vossas prioridades? São campos de golfe? Com falta de lares, com falta de habitação, isto é inadmissível. Quem é que está a viver num ambiente palaciano, gastando €500 mil de contribuinte em 5 horas em Washington? Os senhores, nomeadamente o Presidente do Governo e Secretário, não vivem neste mundo. Estão acima das possibilidades do cidadão. E vemos isto pelas prioridades neste momento. Gastar 70 milhões em campos de golfe, para quantas casas dariam isso? O senhor não vive na realidade. Do lado do Partido Socialista, Paulo Cafofo acusou o governo de governar para os turistas e esquecer os madeirenses. O líder da bancada do PS diz que o executivo madeirense não sabe gerir o sucesso e lamenta que os imigrantes sejam tratados como estrangeiros na sua própria terra. O problema da Madeira não é o turismo, mas é o governo regional que não sabe gerir o sucesso do turismo. Isto é que é o verdadeiro problema. O tempo que o PS esteve aqui a falar da sobrecarga dos percursos pedestres e que o seu governo, o seu presidente, ignorou. E, além de ignorar, depois também fez uma atrapalhada, que foi impedir ou fazer com que os madeirenses fossem impedidos ou pagassem para os trilhos e os percursos pedestres. Mas ainda uma injustiça que está é que os nossos imigrantes, infelizmente, são tratados como estrangeiros na sua terra, porque agora se vierem vão ter de pagar para esses trilhos e isso é uma grande injustiça que ainda não foi corrigida. Mas, Senhora Presidente do Governo, Vossa Excelência, na gestão do turismo, há uma questão que eu tenho que dizer que é a sua prioridade não tem sido os madeirenses, a sua prioridade tem sido, na verdade, os turistas. E tem sido uma prioridade, porque aquilo que nós vimos é que fala-se dos números do turismo, fala-se do crescimento do turismo, fala-se do investimento do turismo, mas depois esquece de governar para os madeirenses. Pelo Chega, Miguel Castro focou-se na precariedade de quem trabalha no setor. O deputado avisou que a Madeira não pode apostar na mão de obra barata, sob pena de perder a sua identidade e qualidade de serviço. E isto é fundamental, falar daqueles que trabalham essencialmente por conta de outrem no setor hoteleiro, que continuam a ver a sua vida muito limitada financeiramente pelos baixos salários. Não podemos entrar nesta narrativa até um bocado europeia e centralista de que a mão de obra barata será a solução para a região, porque não será. Acabaremos por perder a identidade, acabaremos por perder, acima de tudo, a qualidade. E a qualidade de Madeira não pode aparecer só nos slogans, nas brochuras e nos prospectos. Tem que existir e tem que ser real. A fechar, a Iniciativa Liberal questionou a eficácia das taxas turísticas. Gonçalo Maia Camelo diz que o problema não é cobrar, é não ver o retorno desse dinheiro na limpeza e conservação dos pontos turísticos. Taxas municipais, taxas de acesso a pontos turísticos e percursos pedestres, taxas sobre as rentacares.
Se mexe, taxa. Se queremos que não mexa demais, taxamos também. Portanto, a solução é taxa ou taxa. Os próprios turistas e operadores já se queixam do peso das mesmas. Sr. Presidente, a minha questão não é tanto o que vai encaixar, porque, enfim, as taxas são o que é e a cobrança tem que ser feita. A minha questão é o retorno destas taxas e o investimento que está a ser executado com as mesmas e que nós não conseguimos percepcionar. Não se percepciona no terreno. Os pontos turísticos continuam cheios, sujos, mal conservados, sem assistência. As infraestruturas e os serviços continuam a ser basicamente os mesmos. E, portanto, senhor Presidente, a minha pergunta é a seguinte. Há espaço para mais taxas? O resumo do debate mensal na Assembleia Legislativa da Madeira, que ficou marcado pela troca de acusações sobre a gestão do turismo e do território. O Funchal tem neste momento 125 pessoas referenciadas em situação de sem-abrigo. Os dados são revelados pela vereadora com o Pluro Social, Helena Leal, que faz, no entanto, uma distinção importante entre quem não tem casa e quem vive efetivamente na rua. Os últimos dados que recebemos reportam a 125 pessoas, portanto, cerca de... Temos as duas definições, sem teto, sem casa. Na sua maioria, temos aqui uma condição de sem casa, portanto, sem teto, temos cerca de 85. Helena Leal sublinha que este não é um problema exclusivo do Funchal, mas sim um reflexo de toda a região. A vereadora explica que a capital acaba por concentrar estes casos devido à existência de mais recursos e apoios, atraindo pessoas de outros concelhos. Além disso, alerta para a flutuação dos números. Há pessoas que têm casa, mas que, devido a problemas de saúde mental, acabam por passar temporadas na rua. O número que está associado à cidade do Funchal é um número muito global da região. Portanto, nós temos pessoas que não são do Funchal, mas que estão no Funchal, porque o Funchal é cidade capital, tem mais recursos, é mais propícia à mendicidade também, por questões de turismo e outras variáveis, e sabemos que existe esta migração na própria região de pessoas que vêm e que vão, e claro, e como disse inicialmente também, visto no perfil da pessoa em situação de sem-abrigo, também ter aqui uma componente e uma grande incidência em problemas do foro mental, sabemos também que existem pessoas que muitas vezes têm teto, mas que, à luz da sua desorganização, passam algumas semanas no contexto de rua e são contabilizadas nesse aspecto, mas este número é um número muito variável. A intervenção nestes casos é complexa. Helena Leal traça um perfil marcado por vulnerabilidades sociais e mentais e lembra que a lei não permite retirar ninguém da rua contra a sua vontade, o que obriga a um trabalho de persistência até que a pessoa aceite ser ajudada. São pessoas que apresentam um conjunto de vulnerabilidades, quer do ponto de vista social, mas também do ponto de vista mental. E daí a intervenção dever ser uma intervenção muito particularizada, muito dirigida àquela pessoa. Portanto, nunca poderemos ter aqui uma intervenção generalista, chapa 4. Portanto, cada intervenção deverá ser dirigida à pessoa em particular, deverá ser feito o encaminhamento que é possível e, claro, que também, se a pessoa aceitar este tipo de apoio, porque a lei também não permite que se retire a pessoa sem que esta também possa querer ou estar disponível para aceitar esta ajuda e foi isso que aconteceu nos últimos 3 anos. E nos últimos 3 anos a Câmara conseguiu retirar 20 pessoas da rua. Nós, nos últimos 3 anos, retiramos 20 pessoas do contexto de rua. Portanto, são 20 pessoas que foram retiradas, mas que lhes foi dado um projeto de vida, que lhes foi dada a oportunidade de serem inseridas no mercado de trabalho e terem aqui um apoio, uma monitorização, quer por parte das instituições para as quais foram encaminhadas, quando necessário, mas também por parte do município. No município do Funchal temos aqui uma resposta em termos de alojamento, com 2 habitações de capacitação destas pessoas e criamos recentemente o Condomínio Solidário, que é uma oportunidade também e uma resposta municipal para aluguer de quartos a preço social. Helena Leal, vereadora da Câmara Municipal do Funchal, a traçar o retrato da população sem abrigo na capital madeirense. No desporto, o Marítimo, líder da 2ª Liga, joga este fim de semana no Fontelo contra o Académico de Viseu, segundo classificado. É um jogo importante para as contas dos verde-rubros, uma vez que apenas 6 pontos separam as 2 equipas na tabela classificativa. Os adeptos do clube madeirense têm clara noção da importância deste jogo, fora de portas, e já se organizam, segundo Gonçalo Romão, para encher a bancada visitante.
estamos a preparar mais uma deslocação, depois de um jogo muito complicado que tivemos com o Sporting B no último fim de semana. Deste último jogo no Caldeirão, fica esse registro incrível de termos ultrapassado os 9.000 adeptos. Este número não tem qualquer comparação com as assistências da segunda Liga e só é ultrapassado pelos registros caseiros de 5 equipas da Primeira Liga. Os 3 grandes, o Braga e o Guimarães. Isto é notável e digno de registro. Nesta deslocação a Viseu, vamos contar mais uma vez com o apoio dos nossos peregrinos, que vão ter 2 autocarros disponíveis para esta romaria. A nossa intenção era disponibilizar um autocarro, mas este esgotou ao fim de cerca de 3 a 4 dias, conseguimos esgotá-lo e continua a haver procura. Isto é inacreditável, esta devoção ao clube, por isso decidimos avançar para um segundo autocarro e a venda dos lugares está a decorrer a bom ritmo. A onda verde-rubra cresce a olhos vistos, a simbiose entre a equipa e os adeptos é evidente, mas convém sempre relembrar que isto é jogo a jogo e será sempre até ao fim. É importante dizer que os nossos adeptos no continente vão até ao fim, mas é até ao fim do mundo para apoiar este grande amor. Académico de Viseu Marítimo, que está agendado para domingo às 2 da tarde. Esta é uma entrevista que pode ouvir na íntegra, já a seguir no programa Marítimo na TSF. Ora, do lado do Nacional, Tiago Margarido passa ao lado da possível subida do Marítimo, numa altura em que os verde-rubros lideram a segunda Liga e têm o caminho aberto para regressar ao convívio entre os grandes. O treinador do Nacional garante que ter ou não um derby na Primeira Liga, na próxima época, é uma questão que não lhe tira o sono. Já tive a oportunidade de o vivenciar na segunda Liga, no ano em que subimos. Disputamos essa subida com o Marítimo e felizmente conseguimos-la. E tivemos os 2 jogos que fizeram parte do campeonato. Portanto, já tive essa oportunidade. Sinceramente, o facto do Marítimo subir ou deixar de subir é-me indiferente, nem sequer me diz respeito. Portanto, cada um no seu caminho, cada um com os seus objetivos. Apesar da indiferença quanto ao futuro do vizinho, o técnico dos alvinegros não deixa de lembrar o histórico das últimas 2 temporadas. Sublinha que o Nacional tem sido melhor que o rival nos últimos anos pelo simples facto de estar a competir na Primeira Liga. Existe essa rivalidade, a rivalidade entre Nacional e Marítimo, que já dura há muitos anos. Felizmente o Nacional nos últimos anos tem conseguido se sobrepor ao seu maior rival, porque está a competir numa divisão acima e há 2 épocas consecutivas e o Marítimo na segunda Liga há 2 épocas consecutivas. Portanto, o Nacional tem algum ascendente nos últimos anos. A verdade é que existe essa rivalidade e há de sempre existir, mas acho que é uma rivalidade saudável e o povo madeirense gosta de futebol, acompanha com entusiasmo, inclusive nos jogos fora. Se tiver a oportunidade de notar, nós temos sempre um apoio considerável nos jogos fora, o que para uma equipa insular não é fácil, mas temos muita gente que está aqui no continente a trabalhar e a estudar e que gosta de ir ver o seu clube ao fim de semana. Portanto, é um povo que gosta de futebol, um povo fervoroso, mas fundamentalmente um povo que respeita. Rivalidade à parte, o foco está na manutenção. O Nacional atravessa uma fase menos positiva de resultados, com apenas 1 ponto somado nas últimas 4 jornadas, mas Tiago Margarido mostra-se confiante e garante que o Nacional vai carimbar a permanência na Primeira Liga. O próximo jogo é em casa, no Estádio da Madeira, frente ao Sporting Clube de Braga. Partida marcada para sábado às 6 da tarde. Conta com relato aqui na antena da TSF. Foram as notícias com o Ruben Santos. TSF Madeira, Rádio de Informação.